Vem comigo e essa turma aqui, ó, pra você que é geração que assoprou fita e é super fã do Mario, gente. Esse encanador de maior sucesso está de volta no cinema. E se você ainda não assistiu, fica comigo nesse vídeo aqui que eu não vou dar spoiler. Só vou fazer uma análise hypada, vou fazer alguns comentários, vou fazer algumas curiosidades aí que você precisa saber nas entrelinhas desse universo da galáxia aqui do Mario. O universo que a gente não conhecia, e você vai entender o porquê que o que você vai assistir ainda, tá se preparando com a família, precisa saber que é um filme que você não tem sossego. Aqui as minhas primeiras impressões, uma análise geral aí, bem sucinta e bem pincelada. Um fato muito curioso que eu percebi, gente, aqui na cena ápice do filme, que é o fechamento ali. Uma coisa que me irritou um pouco, que isso não é legal, isso não... E aí, nessa parte, eu vi todo mundo indo embora. Essa é a minha dica aí pra você, ó. E eu também tenho que dizer que dessa vez, nesse filme aqui, eu achei que são os pontos positivos, e vou falar os pontos negativos que adulto vai fazer nariz torto e vai achar cansativo, vai, tipo, falar assim, ah, tá bom, vou lá. Não sei se alguém vai dizer o que eu vou dizer aqui, mas a Nintendo é tão safada. Isso é fato, isso é cravado. Não tem como fugir disso. Você vai assistir o filme e no final você vai sair ser encausado, e esse sentimento num fã como eu. Talvez só eu tenha percebido. Ah lá, nessa cena aqui, ó. Nessa cena aqui. Super Mario Galaxy tá nos cinemas e você precisa assistir. Bora pro vídeo de hoje, já tá com like, se inscreve. E aí, gente, tudo bem numa boa? Tudo boa? Canal Geração de Samuel. Talvez este é o segundo vídeo consecutivo que eu estou nessa skin aqui. Provavelmente por causa desse hype do filme, do novo filme do Super Mario que está nos cinemas, aí causando já geral em tudo quanto é tipo de mainstream que você possa imaginar nas redes sociais. É kit de balde, de pipoca, é brinde de McLanche Feliz, é brinde de... Mano, aonde você vai, esse encanador está lá. Não era para menos porque é um personagem que fez muito sucesso e marcou a memória da infância de muita gente, e agora também com os novos games, os novos consoles, esse relançamento de tantos lançamentos do Mario aí, que seguiu durante os anos, né? Podemos falar aí já quase 40 anos do Mario já, alcançando gerações e gerações, pai, mãe, filho, avô, neto. Com certeza você deve ter jogado, você deve ter passado por um desses jogos em algum momento da sua vida, algum primo, alguma criança. É um sucesso, não tenho o que falar do Super Mario, não tenho o que falar desses personagens e desse universo todo que é a Nintendo, né, gente? Então, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o novo filme, Super Mario Galaxy, que está nos cinemas, acabou de estrear. E eu acabei de sair da sessão, né? Eu assisti na estreia, hoje, no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Acabei de chegar em casa e estou fascinado com tudo que eu vi. Estou maravilhado com tudo que eu vi, gente. Claro que eu sou um pouco tendencioso, porque eu sou fã, para quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Super Mario. Eu tenho uma coleção imensa do jogo, do Mario. Tenho o Super Nintendo, tenho os bonecos, tenho a fantasia, tenho muitos itens do Mario, mas esse comentário aqui sobre esse filme eu precisei fazer aqui no canal, porque vocês precisam saber. Se você vai assistir, fica tranquilo que eu não vou falar nada que vocês não possam saber aqui no filme. Não tem spoiler esse vídeo, tem apenas comentários aí que vocês precisam saber para poder se ligar um pouquinho no universo, se ligar um pouquinho na história, no que está acontecendo aqui. Eu não vou estar contando nada que vocês não tenham visto nos trailers e no que foi soltado aí, né? Pela Illuminate, pela produtora, mas eu preciso dizer que é um filme muito divertido, é um filme que vai arrancar risadas da criançada, dos adultos, de todo mundo, vai arrancar, sim, boas risadas, principalmente por causa desse personagem aqui que entrou no segundo filme. No primeiro ele apareceu ali na cena pós-créditos, né, onde o Mario e o Luigi encontram ele no ovinho ali, e ficou meio que um spoiler ali, né, do que viria no segundo filme. E aí o Yoshi entra com tudo como esse sidekick aí, causando um ciúminho com o Todd, sim. Ele ficou meio de escanteio ali, porque ele sempre foi esse sidekick, ele sempre foi uma espécie de papagaio do filme, um alívio cômico, né? E nesse filme o Yoshi rouba a cena total e o Todd fica meio que ali como um secundário, ali como um personagem secundário. Mas se dividem super bem, se dão super bem e se conectam ali. Entre os dois eles conseguem driblar bastante as cenas para fazer todo mundo rir, para fazer o filme se tornar ainda mais especial.
Tenho que falar também do Bowser, que nesse segundo filme traz uma nova nuance aí do personagem, né? Que é uma nuance mais romantizada, uma nuance mais engraçada, mais cômica também. Ele também entra nesse papel mais engraçadinho, mais... Ele arranca boas risadas do público também, e ele tá mais fofinho, né, pelo fato de boa parte do filme ele está ali na versão minimizada, né, pequena ali, sem... com o castigo do Luigi e do Mario, ele meio que ficou ali na gaiolinha deles, ali no castelinho minimizado. Para quem assistiu o primeiro filme sabe o que aconteceu, ele foi reduzido, ele era o vilão. Só que agora, quando eles acharam que o reino estava salvo, que estava tudo bem numa boa, surge o Bowser Jr., que é o filho do Bowser, gente. E aí a história vem para contar um universo que a gente não conhecia, e você vai gostar de saber da história do Bowser e do filho dele. O Bowser Jr. vem aí bem mais vilão, bem mais com esse papel de realmente confrontar ali todos os personagens e os reinos. Ele vem com essa proposta de destruir as galáxias e o universo inteiro. E ele vem sim, gente, com sangue e literalmente fogo nos olhos, para poder acabar com tudo e destruir tudo. E sim, ele traz esse aperto no coração, ele traz essa sensação de que o filme vai dar errado, né? Mas o personagem traz, sim, ele trouxe essa questão mais vilã ali, mais forte, eu diria que até mais pesada do que o Bowser, viu? E para quem curtiu os jogos, vai perceber sim, durante todo o filme, vários easter eggs e várias referências de personagens que estavam esquecidos, até personagem que estava há 40 anos sem aparecer em nenhuma cena, em nenhum universo do Mario. A Nintendo trouxe novamente para resgatar esse universo, porque Super Mario Galaxy é esse universo das galáxias comandada pela Rosalina, a nova personagem, essa princesinha que tem um poder aí de trazer o mundo cosmo, né, dela materializar o mundo cosmo. Eu não vou contar aqui o que acontece realmente, mas ela tem uma ligação muito forte com a Princesa Peach, e elas fazem ali o universo cosmo acontecer, né? E para quem jogou os games do Nintendo 64, do Super Mario Galaxy, vai poder entender ali um pouco da logística e um pouquinho do universo, porque são universos expandidos, mas ao mesmo tempo totalmente conectados, né? O Jack Black arrasou, gente, mais uma vez na interpretação, na dublagem desse personagem. Eu acho que tem tudo a ver com ele. E essa pegada bem punk rock, assim, né? Essa pegada bem vilão, ele conseguiu entregar mais uma vez muito bem nesse segundo filme. E, gente, o universo das galáxias está aí na telona pra gente viajar junto com os personagens num universo muito expansivo e muito grande. Na mesma hora que o Mario tá no deserto, na mesma hora que ele tá debaixo d'água, na mesma hora ele já está num outro mundo, e ele viaja pelos mundos, pelos reinos, para poder fazer as conexões necessárias para poder resgatar a Rosalina, né? A Rosalina é a personagem também que foi inserida logo no início das cenas ali, você já percebe que ela já é inserida, já contando um pouquinho da história dela, e você vai perceber que ela tem uma forte ligação com a Peach, e aí o filme gira em torno disso, né? De resgatar a Rosalina, sequestrada pelo Bowser Jr. Falei de 3 novos personagens até agora, né? O Yoshi, falei da Bowser Jr. e falei da Rosalina, gente. Um quarto personagem aí coadjuvante nessa aventura é o personagem icônico dos games, dos jogos. Quem jogou vai gostar muito. Quando ele aparecer ali, gente, no trailer aqui, acho que ele não apareceu muito, mas o personagem do Star Fox, ele é um personagem central, chave ali para poder ajudar o resgate da Rosalina ali, né? Ele ajuda o Yoshi, o Toad, o Luigi e o Mario nessa busca de volta com os reinos e tal, e ele aparece ali com um estrelato, com uma arrasando ali. O Star Fox, ele vem, gente, depois de 20 anos esquecidos, o Star Fox nunca apareceu em nenhum filme, nem no 1, nem em outro filme. Ele nunca apareceu em nenhum filme da história dos games e fez muito sucesso. Quem jogou sabe. O Star Fox é um grande personagem, é muito importante para essa história aqui do Super Mario Galaxy. Eu preciso dizer que é um filme que você não tem sossego, é um filme para você não ir no banheiro, é um filme para você não ir tomar água e não ir reabastecer o seu balde de pipoca, porque ele não dá sossego um segundo sequer na telona, ele não dá um respiro. Na mesma hora que você tá ali
querendo entender o que vai acontecer, você já tá dando risada, você já tá ficando curioso novamente. É um filme que não tem respiro, apesar de mais ou menos 1h30 ali, 1h40 de duração, é um filme que passa assim, que você não vê, gente. Quando percebe, ele já acabou e você se divertiu um montão e ele deixa um gostinho de querer você voltar e assistir novamente, pelo menos 2 ou 3 vezes você vai voltar sim para assistir e poder assistir com mais atenção os detalhes dessa película tão incrível que é o Super Mario Galaxy. Um fato muito curioso que eu percebi, gente, é que muita gente fala, Mario já foi, Mario não sei o quê. Mas, gente, na sessão de estreia que eu fui aqui na minha cidade, a sessão estava cheia, gente, com criança, bebê, adolescente, jovem, mais 30 da geração, mais 30 como eu. Tinha papai e mamãe, tinha meia-idade, tinha gente adulta, tinha vovô, vovó, mano, tinha de todos os tamanhos e todas as poltronas estavam ocupadas ali, quase que eu não conseguia um ingresso de última hora para poder assistir. E eu fiquei feliz de ver que todas as gerações estão curtindo o Super Mario, gente. Isso é gratificante para quem é da minha idade, para quem curtiu lá nos anos 90 o sucesso dos jogos, né, a ascensão dos jogos aí durante tantos anos, ver que depois de quase 40 anos, quase 30, 40 anos, está aí ainda fazendo esse grande sucesso e a Nintendo está sabendo fazer de uma forma muito linda, muito top e tá sim pegando todas essas gerações que estão vindo. Particularmente o meu sobrinho ama, talvez por influência minha, mas eu acredito que se não fosse algo tão legal, tão bom, né, criança é seletiva assim, criança, ela sabe filtrar o que ela gosta e o que ela não gosta. E eu tô doido para levar o meu sobrinho para poder assistir, ele também tá louco para assistir. Joga o Mario Kart, joga o Mario Run, adora, coleciona as figurinhas e assim, gente, é uma aventura para não ter o que reclamar e sim, para você ter um lazer e um entretenimento com a família inteira. É saudável, teve aí a faixa etária aí, né? Teve a faixa etária indicativa de 6 anos, mas acredito que não tenha nenhum problema, né, com as crianças menores. Acredito que é só uma sugestão aí de recomendação, né, do cinema. Não sei por que colocaram, até porque eu não vejo nenhum problema nesse filme. As lumas é dos alívios cômicos também. Lumas são essas estrelinhas das galáxias aí luminosas, né, que fazem parte do universo da Rosalina também. São personagens também que voltam novamente para esse filme e também tem um papel central aí na participação e no desenvolvimento da história. Gente, o que eu achei muito legal é que teve aplausos durante o filme assim umas 2 vezes e no final, quando tudo acontece, quando tudo na cena ápice do filme, que é o fechamento ali do filme, todo mundo bateu palmas sem timidez nenhuma, sem vergonha nenhuma, e eu vi gente rindo, se emocionando, batendo palma. E cara, que filme, cara, que filme. Uma coisa que me irritou um pouco são as pessoas inconvenientes, que não sei como vai ser aí na sua sessão, como vai ser aí na sua cidade, mas eu percebi que pessoas tiveram uma certa dificuldade de fazer silêncio e ir com conversinhas aleatórias, né, conversinhas tentando mostrar que sabe do filme, tentando mostrar, tentando contar o filme de alguma forma, né, adiantar algumas informações do filme. Isso me irritou um pouco, tá, gente? Então, se você vai assistir o filme, se você vai assistir de novo, se você sabe algumas coisas, não tente mostrar para os outros que você sabe mais que todo mundo, não tente explicar para ninguém que tá na sessão, o que tá acontecendo, que isso não é legal, isso não, cara, isso, ó, no máximo uma risada, no máximo um esboço ali de risada, mas não fica falando nada, não fica adiantando cenas. Tipo, a cena vai mostrar tal personagem, e aí até mostrar esse personagem, a pessoa fala, é o Yoshi, não sei o quê. Gente, particularmente, eu quase me levantei e falei assim, gente, por favor, dá pra ficar quietinho? Dá pra fazer silêncio? Dá pra fechar a boquinha pra nós? E não foi só os adultos não, tá? Foram crianças também, as crianças estão bem inteiradas aí no universo, nas informações do Mario aí, no que tá acontecendo. Provavelmente deve ter visto alguma coisa na internet. Hoje em dia a internet está tão acessível, né? Tem tanto conteúdo sobre tudo e todo mundo fala sobre tudo. E aí acredito que as crianças acabam meio que consumindo esse conteúdo e aí acaba meio que levando essas informações para sala de cinema. Então, gente, se você vai assistir, por favor, finja que você não sabe de nada e finja normalidade, reaja com naturalidade, por favor. Obrigado.
É muito legal, gente. Um dos primeiros trailers que soltaram foi esse aqui, ó, né? Onde aparece o Bowser lá dentro do castelinho, pintando e tal. É muito legal a forma como eles inseriram as referências da história do Mario, não, do Bowser. Como eles inseriram a essência do Bowser e do filho dele numa coisa só. É muito legal. Você vai assistir esse filme, você vai perceber que o pincel que ele pinta ali, né, que ele já tem uma certa experiência ali com os quadros, onde ele pinta os desenhos. É até engraçado ele mostrando o quadro que ele fez pro Luigi, pro Mario, com uma sátira aí dele com a Peach. Você vai entender o porquê que o filho dele também usa do mesmo recurso com um pincel mágico para poder criar as armas dele, criar o universo dele, o reino dele. É muito legal, porque ele traz a essência do pai e do filho. Eles explicam essa história de uma maneira bem sutil, assim, bem legal. E aí acaba o filme você fala, nossa, putz, legal, aquilo lá liga com aquilo e vira uma coisa só, entendeu? Não são coisas soltas, não são cenas soltas, os personagens não estão num contexto solto, eles não aparecem como se fossem episódios. São histórias que se conectam e juntos eles fazem todo o universo do filme ser o que é, e ser esse sucesso que é, e ser essa coisa tão instigante que é, e tão alucinante que é, né, podendo assim dizer. Super Mario Galaxy eu recomendo sim, gente, vão assistir e se divirtam. Se você vai assistir ainda, tá se preparando com a família, uma sessão melhor para vocês assistirem, precisa saber que o filme tem 3 cenas pós-créditos. E, por favor, não saiam da sessão e saibam contar as cenas. Nas redes sociais espalharam que são 2 cenas. E eu vi pessoas saindo na segunda cena. E tem mais uma cena, tem 3 cenas pós-créditos que são muito boas para o spoiler do que vai acontecer. Ou seja, eles já disseram para nós que vai ter sim na continuação e vai seguir com 3, não sei, ano que vem ou ano... não sei. Mas é fato de que vai acontecer sim, vai ter um novo filme e essas 3 cenas dizem bem isso, dão bem esse recado. Então assim, ó, acabou o filme, tem os créditos lá animados com os personagens, espera acabar aqueles créditos, espera acabar, encerra, aí vai ter 2 cenas, conta uma, conta 2. As 2 cenas estão juntas, mas são 2 cenas. E aí acabou as 2 cenas, vai subir aqueles créditos de tela preta, aqueles créditos assim, ó, e sobem. E aí, nessa parte, eu vi todo mundo indo embora. E aí, quando ficar tudo preto, no fim, no final da fita, tem mais uma cena que vocês precisam assistir. Que é muito legal, inclusive, que eu fiquei bem hypado. Já tava hypado desde o início. Antes de começar o filme, eu já tava hypado. Com essa cena, então, essa é a minha dica aí pra você, ó. Não sai da sessão. Espera, recolhe o lixinho, né? Usa esse momento para poder pegar suas coisas, para poder, né? Tipo, um olho na tela e um olho nas suas coisas e arrumar as coisas, limpar o que caiu no chão para não deixar trabalho, não deixar a sessão suja para os funcionários. São pagos para fazer, gente, mas vamos limpar, vamos deixar como a gente encontrou, ok? Usa essa hora para poder fazer o seu 5S ali e se preparar para poder sair. Aí, com tudo na mão, espera, acabou. Subiu, achei a última cena, tchau. Bom, para eu cravar a minha análise aqui desse filme, eu vou primeiro falar o que eu achei de forma positiva, o que eu achei são os pontos positivos, e vou falar os pontos negativos, os poucos pontos negativos, mas eu acho que devem ser ditos e devem ser considerados aqui também. É um filme muito engraçado, é um filme que você vai rir do começo ao fim, é um filme que você não tem descanso, esse filme. 2, é um filme que tem muita ação o tempo todo. As cenas acontecem o tempo todo, assim. A forma como eles destroem tudo, a forma como eles voam, a forma como eles submergem você de uma forma tão, assim, tão genial e tão sensacional, é incrível. Eu acho que eu nunca vi em outro filme, assim, dessa forma que eles estão fazendo. E é um filme de muita ação. 3, é um filme para a família toda. Não é um filme, apesar de ser nostálgico, apesar de terem vários personagens, né, que vão remeter a uma época afetiva de um público aí específico, né, também considerando essa nova geração que vem aí com os novos jogos e lançamentos do Super Mario. Não é um filme bobo, né? Não é um filme que, como que eu posso dizer, não é um filme que, apesar de ter esse cunho um pouco infantil,
Não é um filme que adulto vai fazer nariz torto e vai achar cansativo, vai tipo falar assim, ah, tá bom, vou lá levar meu sobrinho, vou lá levar meus filhos, vou lá levar meus netos. Não, é um filme que adulto vai sentar e vai gostar e vai assistir. E talvez por tão gostar, a Nintendo é tão safada, a Nintendo é tão macabra, digamos assim, que todo mundo, se não comprou na entrada o balde ou algum item para poder levar, vai comprar na saída. Isso é fato, isso é cravado. Não tem como fugir disso. Você vai sair da sessão fã desse filme aqui. Mesmo que você não tenha assistido, mesmo que você não tenha jogado, mesmo que você não tenha nenhum apego afetivo nisso aqui. Você vai assistir o filme e no final você vai sair, meu Deus, que filme maravilhoso! Meu Deus, eu quero a camiseta! Meu Deus, eu quero... Sabe, é um filme que ele consegue te atrair. É um filme atraente. Ele te traz pra dentro do que tá acontecendo aqui. Ele te traz pra dentro do universo do Super Mario. Eu falei 3, 1, 2, 3, 4 pontos. Quarto ponto, gente. É um filme que ele consegue contextualizar muito. Mesmo que você não tenha assistido o primeiro filme do Super Mario, Super Mario Bros, né? Super Mario Bros, isso. Mesmo que você não tenha assistido, se você só vai assistir esse filme aqui, você vai se conectar com a história do mesmo jeito, porque eles sabem construir a narrativa de uma maneira muito simples e não tão difícil. E a crítica negativa desse filme aqui, pra mim, na minha humilde opinião, é que eles criaram uma expectativa muito grande em cima dos novos personagens. Posso destacar 2 aqui, que é o que eu mais senti aí nessa questão de negativo, na questão negativa. É com a Rosalina e com o Yoshi. São 2 personagens que foram destaque nos lançamentos e nas chamadas, nos trailers. Eles inseriram e colocaram um marketing muito grande em cima desses personagens. E, na minha opinião, eu acho que no filme eles não participam tanto, né? A Rosalina, ela aparece no começo, aparece no meio e depois no fim. Tanto que durante um pedaço muito grande ela some, eu não vejo mais ela. Depois de muito tempo ela aparece. Não sei, talvez seja uma crítica injusta ou incoerente, não sei. Talvez eles tiveram que fazer dessa forma, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um filme que acontece o tempo todo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Então talvez essa foi a melhor forma que eles fizeram. Mas, por exemplo, o Yoshi, eu achei que ele tinha que ter mais um primeiro plano ali. Eu acho que o Yoshi ele tinha que estar mais à frente. Apesar dele ter competido essa Kickside com o Toad, né? Os Toads aparecem o tempo todo. Não sei se é porque eles são em maior número, em maior quantidade, o Yoshi é um só. Mas às vezes que o Yoshi aparece, ele entrega, sabe? Tipo, mas não sei, talvez eu tô falando aqui também como um fã muito apegado ao cavalinho do Mario. Para não soar como um fã totalmente cadelinho disso aqui, cadelinha disso aqui, eu acho legal falar pelo menos um motivo de insatisfação, né? Que são pequenos, mas são pequenos e relevantes a tudo que o filme entrega, mas eu acho que o Yoshi deveria ter aparecido mais e a Rosalina também. E um outro ponto negativo para mim é que a Rosalina, ela aparece e ela é apresentada, só que ao mesmo tempo ela não é apresentada. O nome dela não é citado durante o filme inteiro, assim. Se citou uma vez, eu não ouvi. Vocês podem me dizer melhor. Mas se citou 1 ou 2 vezes, foram de uma forma muito sucinta, assim, de uma forma muito discreta ali, e eu não consegui, talvez, ouvir. E tanto que tinha pessoas que estavam ali do meu lado assistindo, crianças, e fazendo comentários que eu achei insuportável, e conversando com a família ali, eles falavam que era a princesinha, não falavam Rosalina, né? Então, assim, eu acho que por ser um novo personagem, ela não foi nomeada, ela não foi apresentada. Ó, essa Rosalina, prazer. Atenção, pessoal, essa Rosalina. Rosalina, público Rosalina, sabe? Não teve essa coisa, não teve. Por exemplo, já com o Yoshi teve, já com o Star Fox teve, já com o... Eu falei 4 personagens. A Luma também não teve, entendeu? As Lumas ali também não teve. O pessoal chama de estrelinha. Então, assim, eu achei que faltou o nome ali do personagem mais vezes no filme para poder ficar batizado, sabe? Para ter um batismo do personagem ali. Esse é um ponto negativo também que eu percebi assistindo o filme. A menos que você não tenha jogado os jogos, né? Você não tenha visto esse personagem em outro contexto, em outra realidade, no filme você vai custar para saber o nome. Essa é a minha crítica. Tudo bem,
Não sei se alguém vai dizer o que eu vou dizer aqui, mas talvez só eu tenha percebido a referência e talvez uma cutucada barra homenagem à Disney nesse filme aqui. Também tinha percebido no primeiro filme, em algumas cenas eu percebi essa provocação da Illumination à Disney, à Pixar, não sei. Mas nesse filme aqui eu percebi várias cenas que fazem referências ao filme Rei Leão, por exemplo. Eu não vou contar exatamente os detalhes dessa cena, mas tem um frame ali, um quadro da Peach, inclusive uma posição, um gesto que ela faz que é idêntico à batalha do Rei Leão, da última cena do Rei Leão, lá onde o macaco espanca uma das hienas com o bastão dele, assim, e eles fazem um ângulo e um corte que é idêntico. Para quem assistiu o Rei Leão muitas vezes e sabe do que eu tô falando, né? E quem assistiu muitas vezes, eu mesmo sou fã do Rei Leão a nível assim de saber todos os diálogos e todas as cenas e todos os gestos, todas as músicas. Eu sou esse fã do Rei Leão. Então, foi inevitável. Quando eu assisti, eu bati o olho e falei assim, gente, meu Deus do céu, é o mesmo quadro, é o mesmo frame, sabe? E também uma fala, um diálogo dos Koopas do reino do Bowser, quando o Bowser aparece no castelo, lá na sacada do castelo, ele aparece para os súditos dele, lá para os Koopas, e aí ele fala, gente, estou de volta, o rei regressou, o rei de vocês está de volta. E aí, olha lá, nessa cena aqui, ó. Nessa cena aqui. Aí os Koopas gritam, vida longa ao rei, o mesmo que as hienas do Rei Leão gritam com o Scar lá na ascensão dele lá, demoníaca que ele faz lá no Se Preparem, na cena do Se Preparem. Muito legal. Princesa, você vai se arrepender. Bom, o Bowser Jr. tá dizendo que a princesa pode se arrepender, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender ao assistir o Super Mario Galaxy nos cinemas com a sua família. A partir do dia 1º já está em todas as sessões, todas as telonas pelo Brasil afora, e você precisa ir assistir Super Mario Galaxy, o filme, gente. Super Mario Galaxy tá nos cinemas e você precisa assistir. A trilha sonora também é algo que traz muito afetivo, muito nostálgico para quem curtiu os games. E vai ter ali embalado no filme os instrumentais das telas. E eu também tenho que dizer que dessa vez, nesse filme aqui, eles trouxeram a realidade do jogo, a jogatina de uma forma muito mais real, muito mais imersiva, muito mais legal, gente. Eu basicamente pensei que eu estava jogando o game no cinema. Teve cenas que eles trouxeram ali fases e telas com uma realidade muito imersiva e uma mesclagem entre o que é filme e o que é game de uma forma muito surreal, muito genial. Eu achei, gente, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a toda a equipe, meu super beijo para vocês terem causado esse sentimento num fã como eu. Bom, é isso, tá aqui as minhas primeiras impressões, eu vou assistir novamente com certeza. Eu espero que eu tenha trago uma análise geral aí, bem sucinta e bem pincelada do filme, que é muito difícil você fazer o react de filme, uma análise sem contar muita coisa, né, porque acho desagradável pessoas que contam. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui. A geração só pra fita com certeza tá aqui nesse vídeo, então comenta aí hashtag só pra fita, GS só pra fita, geração só pra fita. E espero que você tenha gostado, gente. Até o próximo vídeo. O canal Geração de Samuel fica por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Curtam, dá like, curtam, compartilhem, se inscrevam e fiquem comigo aqui no canal. No vídeo anterior eu fiz uma batalha de Super Mario Kart 8 Deluxe com o Lucas. E eu fiz aí um gameplay com ele, também foi meu primeiro gameplay aí. E vão lá para vocês assistirem. Talvez eu vá trazer mais conteúdos desse tipo aqui pro canal. E espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado e até mais.